Bom, passei cerca de 2 meses parada. Esses 2 meses foram meses de muitas reflexões, de muitas incertezas, muito medo, muitas dúvidas também. Lá em janeiro eu tive uma lesão, tropecei durante uma seletiva de uma competição, andando de handstand walk. Então eu tive uma leve torção do meu dedo anelar e eu nunca imaginei que um dedo pudesse causar tantas coisas na minha vida, né? A torção em si, na hora que eu senti, eu já sabia que tinha dado alguma coisa errada. Eu nunca tinha me machucado daquela forma. Coloquei no gelo, enfim, fui em médicos, passei por toda a parte de fisioterapia e tal. Eu sentia que não estava melhorando, que não estava evoluindo. Tentei por um tempo treinar só com um lado, depois falei, quer saber, eu vou treinar de todo jeito e dane-se a lesão. Fiz de um tudo e achei que uma hora ia voltar ao normal, né? Que meu corpo ia voltar, que tudo ia voltar ao normal, que eu estava passando por uma fase difícil, mas que logo tudo voltaria ao normal, mas não voltou. Eu tive momentos da minha vida nesse início de ano que, de fato, me fizeram repensar muito sobre a carreira de atleta, sobre o que eu queria, de fato, para minha vida, e foi difícil. Graças a Deus, eu tinha colocado como promessa início do ano começar minha terapia, então a terapia foi fundamental para que eu passasse por essa fase que não foi nada fácil. Me redescobri nesse processo, depois de 3 anos treinando incessantemente para me tornar atleta, para conseguir competir em nível nacional de igual para igual com as meninas, eu me perdi nesse processo. Uma coisa que me fazia muito feliz e que muitas das vezes eu falei sobre isso nas redes sociais, que o CrossFit me salvou, que o CrossFit me salvava das coisas da vida, das dificuldades da minha vida e que ali era o único lugar que eu me encontrava feliz, por um bom tempo deixou de ser isso, porque virou apenas uma cobrança excessiva, virou um trabalho árduo. Então tiveram episódios dessa minha preparação que de fato eu tive que me obrigar a treinar, que eu não tinha mais vontade de ir até o box, ou eu ia pro box mais para ver a galera, porque eu não queria muito treinar. Então os treinos já não estavam sendo tão prazerosos. E tá tudo bem, eu sei que nem sempre a gente vai fazer só o que a gente gosta, né? Mas chegou num período que eu simplesmente comecei a adoecer de fato. Então me obrigar a fazer algo estava me deixando doente, estava me deixando infeliz. E isso começou a refletir na minha vida pessoal. Então a lesão ela veio num momento ali que a gente olhando depois que tudo acontece, né? Depois que a gente consegue entender, ela veio num momento que era importante de fato que eu parasse. Não parasse assim, no sentido de largar tudo, mas de refletir na minha vida, entender o que estava acontecendo, entender o que de fato eu queria. E foi importante. Eu ainda fiquei ali batalhando, tentando, forçando, né? Tentar treinar. Ainda fui a uma competição que ali para mim eu acho que foi o ápice. Foi onde eu entendi que eu precisava parar. Eu lembro que quando eu falei que eu ia para essa competição pro Ilo, pro meu marido, ele falou que não queria que eu fosse, né? E que ele sabia que eu não estava bem e que seria frustrante para mim, porque ele sabe que eu sou competitiva e que eu não vou para uma competição se não for para competir, né, de igual para igual. Eu não vou só para cumprir presença. Mas eu lembro que na terapia e depois conversando com ele, eu falei, eu preciso passar por isso. Eu preciso entender e eu só sei aprender vivendo, entendeu? Eu sou meio chata para essas coisas. Eu preciso sentir na pele. Então eu falei para ele que eu precisava passar por aquilo, eu precisava, era como se fosse uma despedida, sabe? De uma Carol antiga e o início de uma nova Carol. Foi a pior competição que eu já participei, de fato, em questão de desempenho, mas ela foi muito importante para que eu entendesse essa nova fase. E para vocês verem que nem tudo na vida a gente planeja, né? Ou se a gente planejar, nem sempre vai ser da forma que a gente idealizou. O ano de 2024 era um ano de muita expectativa. Era um ano de, posso até dizer, de alavancagem de carreira, né? A gente já estava vendo uma competição internacional, que eu ia participar da seletiva, inclusive, no mês de julho. Eu estava muito empolgada para a Copa Sul, eu estava muito empolgada para o segundo TCB, então eu estava cheia de expectativa e ao mesmo tempo eu estava vivendo várias emoções bem fortes assim na minha carreira de atleta, enfim, mudança de boxe, mudança de treinador e tudo isso estava assim um turbilhão, sabe, de adrenalina, de ansiedade. Foi um ano que eu tinha planejado muitas coisas e quando veio a lesão eu também tive esse momento de caraca, e agora, né? O que eu vou fazer? E uma das reflexões que eu tive nesse período foi exatamente essa, de quem eu sou sem o CrossFit, sabe? Já que eu tinha planejado todo um ano em prol do cross, sem o cross eu sou o quê? Quem eu era sem o cross? Acho que essa é a melhor pergunta, né? Foi muito importante pra mim essa fase, porque eu pude me conhecer de novo, saber quem eu sou sem essa classificação, né? Sem essa plaquinha, essa etiqueta da Carol do CrossFit. Eu ainda estou passando por esse período de descoberta, né? Eu ainda estou me conhecendo,
acontecendo. Está sendo um período diferente, às vezes frustrante, às vezes desafiador, mas muitas das vezes prazeroso, de autoconhecimento. Carol Baraúna, atleta 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 Carol Baraúna, CF Infante, categoria Elite RX. Bom, passada essa competição que eu comentei com vocês, eu tirei umas férias, né, forçadas. Passei 2 meses basicamente só na musculação e estudando, e eu não queria nem pensar em fazer crossfit, assim. Eu até marcava com a galera, mas chegava no dia eu não tinha a menor vontade, ou ficava ansiosa, ou sabe, ficava numa aflição, assim. E falei, cara, enquanto eu não entender que sentimento é esse que tem dentro de mim, eu não vou voltar. E há poucos dias atrás, eu comecei um desafio lá no Instagram com a galera, né, comecei a caminhar, voltei a ter hábitos que eu tinha antigamente, que me faziam muito bem, comecei a lidar com tudo de uma forma mais saudável e decidi voltar, e decidi começar de novo. Óbvio que é um desafio, porque pra quem já parou o CrossFit e tentou voltar, sabe do que eu tô falando, ele é bem cruel. Eu digo que ele é um falso, porque você passa anos com ele, quando você para 1 mês, 2 meses, ele finge que nem te conhece quando você volta. E eu tô sentindo isso na pele agora. Conversei com o Alberto Neto, né, que é meu treinador, e ele falou que quer pra eu voltar tranquila, então a gente vai voltar com uma parte mais de cardio, de endurance, e vou continuar na musculação para prevenir lesões e melhorar e tentar sarar 100% das lesões que eu tenho. Vou voltando devagar, vou voltando sem pressão, vou voltando com o intuito de retomar, sabe? Aquela sensação, aquele sentimento que eu tinha lá no começo, sabe? Quando eu amava esse piso preto, quando eu sentia prazer em fazer o que eu fazia. Então, a ideia agora é retomar e ter uma nova trajetória, ainda mais prazerosa e, se Deus quiser, com mais conquistas, mas também com muita felicidade, com muita diversão e principalmente impactando positivamente na vida das pessoas que eu vou passando no decorrer dessa caminhada. Agora bora treinar, que eu tô enrolando. Aqueci aqui, mas deixa eu contar uma curiosidade pra vocês. Eu sempre tive muita aflição em usar a joelheira. E aí, fazer movimentos como o de hoje, né, que é o overhead walk lunges, eu gosto de colocar a joelheira para dar esse amortecimento. Não que eu vá bater no chão, porque eu já levei branca por isso. Mas não ralar o joelho. E no burpee também, só que me dá muita agonia. Então eu dobro ela assim, mais para proteger mesmo essa partezinha do chão. Até subir mais um pouquinho. Mas aí eu não me sinto presa, porque como eu não tenho o costume de usar a joelheira, uso mais para fazer força. Então me dá agonia, sabe? Mas só uma curiosidade. Aqueci. O workout de hoje tem 4 rounds. Como eu tô voltando, eu tô fazendo muito na tranquilidade, pra justamente não estourar aí e ficar 3 dias sem vir, né? Então a gente faz um pouquinho, no ritmo que der. Se não fechar, tá tudo bem. A gente tem outras chances de fechar futuramente. Mas como eu tô retornando agora, vamos na manha, com algumas adaptações, por exemplo, de carga. Mas vai dar certo, bora. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on their fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now.
I'm losing it, the noose it fits, I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip, you choose to fight or lose your grip and lose a gift. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. Bom, já estou em casa e foi um treino muito gostoso de fazer. Foram 4 rounds de 550 metros de remo, 10 dumbbell snatch alternado, 10 burpees over the box e depois você fazia 15 metros de overhead walking lunges com um dumbbell apenas, você ia com um braço e voltava com o outro e descansava 1,5 minutos entre os rounds. Esse descanso pra mim foi valiosíssimo porque eu tô voltando agora, como eu falei pra vocês. Era importante pra mim voltar ali, respirar um pouco, porque nessa volta, quem já parou um tempo e teve que voltar, deve ter sentido o mesmo que eu. Na nossa cabeça, a gente sabe que a gente faz aquilo ali, que a gente consegue fazer mais rápido e tudo mais, mas o nosso corpo não tá acompanhando, porque ele não tá no nível de performance que você estava, né, há um tempo atrás. Então, a gente fica nessa linha muito tênue aí, de tentar entregar o melhor, mas sem bater o motor, né? Acelerando demais e não dando conta de finalizar tudo dentro do tempo prescrito. Então, esse desafio é novo, de eu ir com calma nos workouts e ir recuperando, né, meu condicionamento a cada novo workout. Mas hoje foi bem gostoso de fazer. Eu curti o estilo do workout, tinha movimentos que eu gosto, tinha movimentos que eu também não gosto, mas o importante é que eu consegui me divertir, consegui dar ali o melhor de mim, sair com aquela sensação gostosa de treino, sabe? De deitar no chão. O CrossFit proporciona isso pra gente, né? Sentar, se jogar no chão no final do workout e ficar com essa sensação de dever cumprido. Isso, pra mim, o CrossFit ganha de todos os esportes. Mas esse vídeo, quando eu pensei em fazer, né, eu tinha a ideia de não só avisar que eu estava voltando aos treinamentos, porque muita gente também perguntou o que aconteceu, por que eu sumi, porque eu sumi de rede social, enfim. Então, não fui para algumas seletivas que eu estava inscrita, inclusive, então eu quis falar que eu estava voltando agora e quis explicar um pouco de tudo que tinha acontecido. Mas eu queria com esse vídeo também tocar em algumas pessoas que possam estar passando pela mesma situação que eu passei. Talvez não no esporte, né, mas passando por um período crítico na sua profissão, passando por alguma coisa na sua vida aí que você antes amava, que você antes era muito feliz naquilo e hoje não se vê mais tão feliz e não entende o porquê que isso está acontecendo. Às vezes é sim necessário você dar uma pausa, você procurar ajuda, procurar entender o que está se passando e também entender que você muda, que você não precisa ser alguém engessado, que você não precisa ser sempre aquilo que você falou que ia ser. É normal a gente mudar de ideia. A gente tem que lembrar isso sempre. Eu lembro que nesse período, durante a terapia, eu falava muito que eu não sabia quem eu era. E eu ficava com aquela pergunta de quem eu sou, quem eu sou, quem eu sou. E a Mariana, né, que é a minha psicóloga, ela falou, Carol, essa pergunta não é a correta a se fazer. Porque quando você se pergunta quem você é, parece algo fixo, como se você perguntasse quem é esse controle. É um controle. Ele não vai mudar, né? Não tem como ele mudar. Mas nós, seres humanos, somos mutáveis, somos versáteis, nós mudamos. Então a pergunta real a se fazer é quem eu estou sendo agora? Porque a gente muda. Eu não sou a mesma pessoa de 10 anos atrás. E nem vou ser a mesma pessoa daqui a 10 anos. Então a gente muda constantemente, né? E isso foi muito importante para eu entender que aquele período que eu tava passando era necessário. Como se eu estivesse trocando a casca ali, né? Para poder evoluir, para poder crescer mais, seja em qual for a esfera da minha vida, mas são mudanças que são necessárias. Então eu volto a treinar sim, volto a dar o meu melhor, mas em uma nova fase da minha vida, que eu tô estudando para realizar meu sonho, que eu estou buscando aí objetivos diferentes, né? São horas de treinos diferentes da que eu tinha antes, são treinos diferentes do que eu tinha antes também, porque agora tem aí a musculação e quem sabe até uma corrida vai ser incluída aí nesse pacote de treinamento. Então são coisas diferentes que eu precisava ter essa modificada, né, para entender que era necessário, que é uma nova fase. Então se você se encontra nessa situação que eu me encontrei, de não estar mais feliz daquela forma e de não entender muito bem o porquê, eu peço que você não só procure, né, ajuda, ou se quiser conversar comigo também, meu Instagram tá aqui, pode me mandar um direct, mas se permita sentir, se permita mudar. Acho que a gente tem que se respeitar, sabe? A gente sempre quer respeitar o próximo, mas muitas das vezes a gente não se respeita. A gente não se dá o devido descanso, a gente não se dá a dúvida, a gente não se permite errar. A nossa cobrança é muito maior do que a cobrança dos outros, né? Então esse é o momento que eu estou me permitindo
errar, me permitindo mudar de ideia, me permitindo ser pessoas diferentes, ser alguém que eu nunca fui, porque eu estou me descobrindo. Então, era isso que eu queria compartilhar com vocês nesse vídeo. Obrigada por assistir. Já curte esse vídeo. Se você não é inscrito, se inscreve. Eu desejo para você uma ótima semana e até semana que vem. Beijo. Tchau, tchau.